a nossa mente, você já deve ter ouvido milhares de vezes que a mente é um campo de batalha, e isso, é claro, é evidente. E muitas pessoas estão sofrendo com este ataque, um ataque na mente. Se você reparar, até mesmo na guerra, é usado estratégias de intimidação, de pressão, e para que os soldados, homens bem preparados, fiquem desgastados e se rendam sem nem mesmo lutar. Existe toda uma guerra psicológica, se existe isso na guerra mesmo, é claro que na guerra espiritual também. Nós temos um inimigo que é estrategista, ele sabe muito bem o quanto pensamentos intrusos, pensamentos confusos podem nos desorientar ou neutralizar e tirar você do campo de batalha. Bom, uma coisa a gente já sabe, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, muito mais do que você imagina. Talvez você espiritualize demais, mas isso é espiritualizar. É um ataque espiritual, existe um ataque espiritual contra a sua mente. Mas aí você só lê a Bíblia no sentido de, não, a minha mente não, as minhas emoções não, você só é a tua vida espiritual. Mas ele começa o ataque por algum lugar. Eu queria explicar para você que antigamente, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, cidades eram protegidas por muros. Este era o sistema de guardar as cidades. E não existia um único muro, tinha um muro e tinha um antemuro. Era um muro tinha um muro que as pessoas que chegavam viam aquele muro enorme e falavam, essa cidade ela é bem defendida, mas dentro da cidade tinha um antemuro, um muro antes deste muro. E no meio tinha um fosso de água. Qual a função? Porque diante de ataques, se o inimigo conseguisse passar o primeiro muro, o segundo traria proteção. E o fosso de água é porque se ele disparasse dardos inflamados, ele poderia cair naquele fosso e não causar incêndios. A nossa vida é assim, viver é uma guerra. E nós recebemos ataques diários, seja nas nossas emoções, no nosso espírito e na nossa mente, na nossa saúde mental. Ele se vale do fato de pessoas que não cuidam da sua saúde mental serem fragilizadas. Então potencializa algumas coisas para destruí-las, para paralisá-las. Claro que eu estou falando em linhas gerais, mas com certeza que eu vou falar ponto por ponto e vamos chegar a uma conclusão e vou dar exemplos na Bíblia, porque você sabe que eu só sei conversar se tiver base bíblica. Se não tiver base bíblica, eu nem começo o assunto. Uma mente fragilizada, eu gostaria que você anotasse. Você que é um bom aluno, então marca qual é o primeiro ataque. O primeiro ataque é te tornar uma pessoa frágil. Como que eu me torno uma pessoa frágil? Quando eu não cuido. Se eu quiser ser forte, eu vou ter que comer corretamente, fazer exercícios, senão eu vou ser fraco. E é a mesma coisa, se você não desenvolve um mecanismo interior de proteger a sua mente, ela vai ser um local de muitos ataques das trevas e você é uma pessoa fragilizada. Uma pessoa fragilizada, ela tem como característica, é uma pessoa confusa, perturbada, uma pessoa, eu até escrevi aqui para não esquecer nenhum dos itens, uma pessoa que tem a mente oprimida, já vou falar sobre esse assunto, mente oprimida, como eu disse, ela é confusa, ela é deprimida, ansiosa, dominada por emoções confusas também, como por exemplo o medo, e é uma pessoa que não tem muro de proteção como essa cidade. Entra quem quer, qualquer tipo de pensamento entra na sua mente, você deixa ele se instalar, você só vai se preocupar com esse pensamento quando ele já estiver te paralisando. Então nós precisamos tomar conta da nossa mente.
O fato é que o Senhor diz que uma das peças da armadura do Espírito é o capacete. Guardar o que o capacete? A sua mente. É muito. Você sabe que a morte, uma pessoa ela é decretada como morta quando há uma morte cerebral. E assim, não adianta nem estar funcionando outros órgãos, mas uma morte cerebral é morte. E o inimigo sabe que isso não é só fisicamente falando, espiritualmente falando. Se você tiver uma mente fragilizada, ele vai atuar na sua mente. E eu vou dar exemplos, claro, para você. O exército de Saul era um exército muito bem preparado. Vocês lembram que Davi não foi considerado apto a estar no exército de Saul? Por quê? Porque o exército de Saul eram homens altos, musculosos, fortes, preparados, habilitados, treinados. E Davi não tinha a altura suficiente para pertencer a este exército. Não era só a idade, não. Ele não tinha altura, ele era franzino, ele não tinha músculos. Então ele foi descartado desse exército. Esse exército de Saul, se você olhasse eles em fileira, todos eles preparados, você diria assim, cara, são imbatíveis. Nada e ninguém pode, além do mais, eles têm Deus, é o exército de Deus. Deus é o general da batalha, imbatível esse exército. Mas nós encontramos esse exército paralisado, intimidado, fragilizado, porque um homem, mas ele era gigante, tinha quase 3 metros de altura, um Golias. Mas era um Golias, era um Golias contra um exército. E Golias, qual foi a arma de Golias? Atacar a mente daqueles soldados. Aqueles soldados ouviam todos os dias ameaças, porque está escrito que Golias, durante 40 dias, ele falou, ele desprezou, ele humilhou, ele ameaçou o exército de Deus. Aqueles soldados, eles ficaram dominados pelo medo, depois eles ficaram oprimidos. Como que eu sei que eles ficaram oprimidos? Você vê pela reação. Um soldado não deveria estar desequilibrado. Mas quando Davi chega para conversar com seus irmãos, qual foi a reação de um irmão que estava no meio da batalha? Brigar com Davi. O que você está fazendo aqui, garoto? Vai cuidar do seu pequeno rebanho. Tudo isso que eu estou falando para vocês está em 1 Samuel 17. Depois você leia com cuidado esse texto, por mais que você conheça. Veja, leia, só prestando atenção no ataque na mente. Quando Davi chegou perto deste exército, claro que aquela atmosfera de medo, de opressão, porque aonde há medo, o inimigo avança, porque não tem muro. Então ele invade a mente. E quando ele invade a mente com pensamentos. Aí você fica o dia inteiro pensando em derrota, em medo, em angústia, preocupação. Qual é o próximo passo? É o seu consciente ficar tão saturado desse tipo de pensamento que vai para o inconsciente. Aí você vai no teu sonho, ou você sonha sonhos de perturbação, mas que são sonhos do excesso de pensamentos que você tem durante o dia, ou ele pode entrar com sonhos de opressão. Já pensou um soldado contando para o outro, olha, e com certeza eles tinham sonhos de opressão. Você já teve aquele tipo de sonho em que você sente a opressão chegando e você não consegue falar, você não consegue orar, sua voz, você não tem voz? Isso é opressão. Uma das manifestações da opressão. E como a opressão chega, é claro que o mundo espiritual ele é real, mas uma das formas que ele chega muito fácil é quando a mente é desprotegida, não madura, e por isso que nós precisamos aprender a proteger a nossa mente. Bom, o fato é que quem liderava aquele exército que estava sendo derrotado por Golias sem entrar no campo de batalha? Olha, presta atenção. Uma mente atacada pelas trevas pode se render antes da própria batalha.